Meus irmãos, antes de celebrarmos a ceia do Senhor, eu quero já fazer a leitura bíblica, também concernente a esse ato tão importante da igreja. 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23. Assim nos diz a palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordenarás-ei quando for ter convosco. E a igreja diga: agora eu quero repetir com a igreja o versículo 26. Toda a igreja, o versículo 26. Vamos lá, está na tela. 1, 2, 3. Porque todas as verdes. Mais uma vez. Repita comigo bem forte: até que venha. Até que venha. Mais uma vez: até que venha. Meus irmãos, recentemente ministrando a palavra aqui em um dos nossos cultos de ceia, eu me lembro que eu falava sobre alguns observatórios que a ceia nos remete. A cruz, a morte na cruz, a ressurreição. Internamente, quando manda nós refletirmos e nós examinarmos cada um a nós mesmos internamente. E um desses observatórios, a volta do Senhor. Diga comigo: a volta do Senhor. E me chama a atenção que o apóstolo Paulo, escrevendo há 2000 anos esse texto, e com fidelidade o escreveu, quando ele reportava-se: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Em outras palavras, eles receberam em visão. E isso foi em conformidade com o que os apóstolos do Senhor Jesus viram pessoalmente. Ele não. Ele recebeu em visão, mas coincidiu, bateu, deu certo. Foi exatamente o que aconteceu. E eu creio que quando o apóstolo Paulo passou 15 dias na casa pastoral em Jerusalém, com os apóstolos da igreja, os líderes da igreja, e contando tudo que Deus tinha dito, mostrado a ele, esse foi um dos textos, e eles disseram: foi assim que aconteceu. E agora, em sua escrita, nessa carta, nesse versículo, depois de dar todas as orientações, ele diz exatamente, coisa interessante: porque todas as vezes, repita comigo: todas as vezes, que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais, diga comigo: anunciais a morte do Senhor. Por isso que no culto da ceia a gente canta a morte, as cicatrizes,
os cravos pregados na mão, a coroa de espinho, o sangue de Jesus sendo derramado, o sofrimento de Cristo. Lembramos da sua ressurreição, da sua ascensão, e não há como esquecer que ele voltará. Se você puder apertar a mão desse irmão e dizer assim: Jesus vai voltar. Nós estamos aqui para anunciar ao mundo que Jesus voltará. Nós estamos cantando que ele voltará. Nós estamos tocando que ele voltará. Ao comer o pão, ao beber o cálice, nós estamos dizendo: ele voltará. Pastor, o que lhe leva a ter esse sentimento? Porque a gente fala muito da morte da cruz, e não está errado, é verdade, da sua ressurreição. Mas quando eu tomo a ceia, automaticamente, faça isso todas as vezes, seja comendo pão ou bebendo o cálice, lembrando e anunciando que ele voltará. A mensagem, o bordão de Daniel Berger e Gunnar Wingre, muito falado pelos assembleanos: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Na verdade, eles falavam isso porque eles não sabiam falar português. E até que aprendessem e fazeram uma grande mensagem, eles conseguiram reunir o evangelho nessa frase: Jesus salva, cura, e sinais seguirão aos que crerem. Não é verdade? Jesus batiza no Espírito Santo. É preciso revestimento de poder. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E a última: Jesus voltará. Se falar isso, falou tudo. E Paulo agora, quando ele é revelado pelo Senhor, da ceia, a gente tem que fazer reflexão. A gente tem que lembrar do corpo de Jesus pregado, partido na cruz, do seu sangue derramado. Nós temos que lembrar que ele ressuscitou. Nós temos que lembrar que não podemos tomar a ceia de qualquer jeito. A gente tem que fazer um exame. Por isso que tem gente que fica preocupada: pastor, e tal, eu não me sinto bem, eu tomar a ceia, e outro irmão com fome. Aí Paulo já falou assim: aqui não é lugar de matar a fome, quem tem fome come em casa, né? Depois do culto leva na cantina, leva na sua casa. É um outro problema, outra questão. Aqui não é para matar a fome, aqui é para celebrar a morte, a ressurreição, e dizer: estamos esperando Jesus voltar. Quem está esperando Jesus voltar? Na galeria aí os irmãos estão esperando Jesus voltar, amados? Nós estamos aqui porque Jesus vai voltar. Irmão, mais do que nunca, nós precisamos querer a volta de Jesus. Porque aqui nada vai melhorar. A gente vai fazer o de melhor, mas não vai melhorar. Porque o anticristo, o seu espírito se manifesta. Só não está revelado contra tudo que se chama Deus ou é de Deus. Nunca se falou tanto contra a família. É o espírito do anticristo se revelando. Nunca se falou tanto contra o casamento. É o espírito do anticristo. Tudo aquilo que Deus instituiu. Nunca se falou ou se perseguiu tanto a igreja. Eu não sei se a maior perseguição era antigamente, quando os cristãos apanhavam, eram levados para as covas e para as fogueiras, ou hoje apanham ideologicamente. De forma que tem gente que está com medo de ser crente, pastor Ramilson. Tem medo de se manifestar para não ser molestado ideologicamente. Isso quer dizer que a volta do mestre se aproxima. Isso é o que Jesus disse: padecer por amor do meu nome. Crer que ele salva, crer que ele cura, crer que ele batiza com o Espírito Santo, e crer que a gente está esperando, aguardando a sua volta. Irmãos, quando Paulo fala isso, há praticamente 2000 anos atrás, olha que coisa interessante. Pedro
Pedro diz que já tinha gente dizendo que Jesus não ia voltar. Eu estou falando há 2000 anos atrás. Só que agora eu estou em 2024, você imagina hoje. E tem gente escandalizado, porque há pregadores pregando na internet que não crê mais nesse arrebatamento invisível. Oh, meus irmãos, Paulo diz aos Coríntios, se cremos em Cristo, somente para as coisas dessa terra, que é o que me parece que tem gente crendo só para as coisas dessa terra, e Jesus é poderoso para fazer muito mais, ele é dono de todas as coisas, dono da prata e do ouro, mas só que é o seguinte, ele não morreu na cruz para fazer gente rico, ele não morreu na cruz nem para curar a gente, porque ele já podia curar antes de morrer na cruz, ele morreu na cruz para nos salvar. Diga comigo, Jesus morreu na cruz. Diga forte, Jesus morreu na cruz para me salvar. Salvar do quê? Da perdição eterna, do inferno. Ouvimos na leitura oficial aqui no livro de Apocalipse. Jesus morreu na cruz para nos salvar do inferno, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nisso, glorifica o Senhor. Mas tudo isso há 2000 anos atrás. Agora em 2024, eu quero que você lembre o que se falava quase 2000 anos atrás também. 2 Pedro, capítulo 2. E o título, aliás, capítulo 3. Interessante que o capítulo 2 de Pedro, 1 é prefácio e saudação, 2 os falsos mestres. Diga comigo, os falsos mestres. E o 3, a vinda do Senhor. Diga, a vinda do Senhor. No 2 ele fala dos falsos mestres. E agora ele vem falar da vinda do Senhor. E o que é que os falsos mestres estavam falando sobre a vinda do Senhor? Vamos lá, todos juntos, o capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. Vamos lá todos juntos, 1, 2, 3. Segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 8, 9 e 10. Vamos lá, está na tela. 1, 2, 3. Mais amado. Olha aqui, por que ele falou isso? Porque as pessoas estavam fazendo conta, não vai voltar mais. Mas isso é quase 2000 anos atrás, irmão Sabino. Agora imagina o que os falsos profetas estão dizendo em 2024. Olha, o Senhor falou que vai voltar, mas o céu e a terra estão do mesmo jeito que foi criado, não aconteceu nada. Para com esse negócio, você esquece, irmão, tem gente falando isso hoje na internet, pregando isso em púlpito, pastor Venâncio. E tem crente que está já achando que o céu é isso aqui. Então está ruim o céu seu, irmão. Esse céu está ruim demais. Vamos ler de novo. 8 e passar por 9. 1, 2, 3. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. E 1000 anos como um dia. Em outras palavras, a conta de Deus é diferente. Vamos em frente. O 9. Ainda que alguns sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque na vontade dele, ele não quer que ninguém se perca. E nesse ninguém estou eu e você. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Deus não quer que ninguém se perca, nem os que não creram em Cristo ainda, para que ouçam a palavra, e nem aqueles que estão dentro da igreja sem crer. Deus está dando uma oportunidade. Creia em tempo, se acerte em tempo. Por que ele fala lá no Apocalipse? Quem está sujo, suje-se mais ainda, e quem está limpo, fique mais limpo ainda, e quem é santo, que santifique-se mais ainda. É tempo de propósito, santificação e posicionamento. Repita comigo, propósito, santificação
e posicionamento. Vamos em frente. Agora o 10, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Meus irmãos, o dia do Senhor virá como ladrão. E o Senhor tem vindo para muitos. O Senhor veio de várias formas. Às vezes de enfermidade. A enfermidade, ela ofende, ela maltrata esse corpo físico, que vai se desfazer de um jeito ou de outro. Ele se desfaz tanto quanto aquele que morreu com saúde. Não tinha doença nenhuma. Parou o coração. Vai se desfazer do mesmo jeito do outro que tinha câncer, que tinha qualquer outra coisa. Mas a alma não, essa está preservada. E Jesus tem vindo. Teve gente que o corpo abateu-se com a Covid, outro porque o coração para, outro porque morreu afogado ou no incêndio, outro porque caiu um avião. Essa semana caiu um avião, foram 62 pessoas de uma vez só. E a gente fica assim, para aqueles o Senhor já veio. Porque os que estavam em Cristo, o seu corpo pode queimar, pode se afogar, mas o seu espírito e a sua alma estão com o Senhor. Prepara-te, ó igreja, para se encontrares com teu Deus. Prepara-te, igreja, para te encontrares com teu Deus. Nós estamos lembrando a morte, nós estamos lembrando a ressurreição, mas nós estamos dizendo para o mundo, ele vai voltar, e nós estamos aguardando. Ainda que alguns digam, eu não acredito mais. Há quase 2000 anos, pastor Fábio, já se dizia, eu não acredito mais. Você imagina agora em 2024. Mas desde que eu sou criança que eu ouço esse negócio, o dia do Senhor virá como ladrão. Vamos terminar. O versículo 11. Toda a igreja. E o 12. 1, 2, 3. Havendo, pois, de perecer. 12. Para a vinda do dia de Deus, em que os céus agora leia forte o 13, 1, 2, 3. Essa é a esperança da igreja. Leia de novo o 13. Estou bem forte, igreja, bonito. Você que aguarda, você que espera, você que anela, você que anseia, você que aguarda. Vamos ler o 13, toda a igreja. 1, 2, 3. O 14, pelo que, amados, lê de novo o 14, é muito bom isso aqui. Como é que nós devemos ser encontrados por Deus? 1, 2, 3. Pelo que, amado? E o 15, e tende. Pedro cita Paulo. Paulo fala até com palavras difíceis de entender, mas ele está dizendo, a vinda do Senhor acontecerá. Jesus voltará. Eu proclamo em alto bom som, Jesus voltará. Eu lembro a igreja nessa noite, Jesus voltará. Eu lembro a você que me assiste pela internet, Jesus voltará. A despeito dos falsos profetas, Jesus voltará. Essa é a esperança da igreja. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Quantos glorificam o nome do Senhor?